Minhas amigas, meus amigos, esta prosinha agora não é esses discursos do Fidel Castro. Os discursos do Fidel Castro eram de 2h30, 3 horas, e o povo cubano era obrigado a assistir. Porque daí a guarda dele saía perguntar para o povo se tinha assistido. Então eu estou bem mais, vamos dizer assim, em grau de marketing do que ele. Agora, falar apenas no Estado brasileiro. Eu já falei na prosa anterior aí que vão se acabar os ministérios. A presidência da República vai se compor do gabinete da presidência da República, o Departamento de Estado de Defesa e o Departamento de Estado de Inteligência. O órgão de maior população do Poder Executivo e do próprio Brasil vai ser o Departamento de Inteligência, porque ele vai estar ramificado. Ele é o sistema neurológico do poder no Brasil. Ele vai estar ramificado em toda a administração pública, em toda a vida pública do país, dentro e fora do Brasil. Porque já diziam os gregos, governo bem informado e governo progressista. E o presidente Putin, disso eu tenho ouvido, de chefes de Estado no mundo, o sucesso do presidente Putin perante o povo dele na Rússia e perante o mundo inteiro. Tudo que é coisa tem uma origem. E aí descobriram, afirmam, o presidente Putin veio da KGB. Um dos principais homens da KGB. Pegou a Rússia querendo voltar para o comunismo, porque estava numa situação terrível, está muito pior do que está o Brasil hoje. E ele fez da Rússia essa potência que hoje ela é. Não é mais uma potência em armas. É uma potência em tudo, em desenvolvimento científico, em economia, em tudo. Aí vem o segundo caso, a China. O presidente Xi Jinping também essa potência. Só nós do mundo da inteligência sabemos o que é a inteligência chinesa. São extraordinários. Mas antes disso, desfila aí os Estados Unidos da América. O primeiro sistema imperialista do mundo que dominou mesmo. Por que dominou? Porque o presidente dos Estados Unidos era muito bem informado. CIA americano, a inteligência do Departamento de Estado, FBA. E agora no Brasil. O Brasil emergiu de um abismo, sobre o qual todos os cientistas de guerra afirmaram. O Brasil não sai dessa sem uma guerra civil. E depois dessa guerra civil não sabemos em quantas partes o mundo vai dividir. E eles se enganaram. E hoje então, as cúpulas de poder do mundo não têm dúvida nenhuma. O velhinho brasileiro remanesce da guerra de inteligência que desmontou o comunismo no mundo. Evitar, porque não fui só eu, a hecatombe nuclear, que era inevitável. Bem informado. Agora, não é só boa informação. É autoridade de cátedra. Eu não preciso de marqueteiros e nem de assessores. Porque quando eu consultei a espiritualidade, que nunca me considerei professor de Deus, Gabriel,
que eles dizem lá do outro lado da vida, que é o meu assessor, me disse: o que você precisa saber está na tua cabeça. E o que você precisa fazer está no teu coração. Eu apenas sou o coordenador de energias que você precisa para isso. E não disse mais nada, porque Deus é curto e grosso. Então tem de sair da cabeça o que eu tenho de saber e do coração o que eu tenho de fazer. E aí, é claro que a fachada é de insignificância. Por qual razão eu deveria ser arrogante? Por qual razão eu deveria estar dando butinada em todo mundo? Os invisíveis aí fazem as coisas que eu preciso, contanto que eu faça certo. Que saia o que eu preciso saber da minha cabeça e que saia o que eu tenho de fazer do meu coração. Como isso que eu acabei de contar na vez passada aí. Estava precisando de materializar a denúncia. Bolsonaro correu, já fez o decreto lá e já sacramentou. Prontinho. Somos uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos. Por isso, quando a humanidade embarca nas situações como está agora, aí Deus, na administração da criação, manda nas esferas inferiores espíritos de esferas superiores. Os que vêm aqui nesses momentos de crises da Terra, vêm da tridimensionalidade. Por quê? Porque tem de ter uma visão completa de Via Láctea inteirinha, de todas as populações aqui. Porque é encaminhando a humanidade de um estágio de desenvolvimento para outro. Então é como a babá contratada para ensinar o bebê. Situação esta que Jesus só constatou quando estava na cruz. E aí foi que ele pediu perdão para o pai que tinha contratado ele como babá dos seus bebês aqui na Terra. Certamente ele quer muito bem, porque senão não tinha mandado uma babá daquela envergadura. E ele pediu perdão dizendo: pai, fui eu que errei, as crianças fizeram tudo certinho. São maravilhosas, são encantadoras. E agora eu sei o quanto você ama elas, porque eu estou amando demais pelo erro que eu cometi. Você mandou eu aqui para ser babá, e eu cheguei aqui e quis ser mestre. E aí é claro, isso que elas estão fazendo aqui é um brinquedo que toda criança fez. Vamos botar o mestre na cruz aí, para ver se ele desce lá. É o que eles diziam, agora desce daí para nós ver. Nós fazia isso também. Eu fui internado em colégio. Muitas e muitas vezes nós botamos o professor. Eu me lembro de uma vez que nós fizemos uma armadilha com o professor, com o tonel. Nós puxava lá de cima, o internato tinha 3 andares. E lá em Porto Alegre dá aquelas tempestades, às vezes sem avisar. O coitado, o professor Guides, era o reitor da noite, entrou no tonel aí para descobrir para onde nós fugia do colégio de noite, para ir ao cinema, para ir fazer as festas lá que toda a galera da época fazia. E aí quando nós vimos que não era um companheiro, que era o professor Guides, por quê? Porque ele usava uma lanterna, e ele cometeu a bobagem de focar para baixo a lanterna. Nós conhecemos a luz, parou lá em cima e de repente veio uma tempestade. E aí aquele grito na noite do professor Guides: socorro! E eu lembro quando eu leio essa passagem de Cristo aí, essa lição dele, eu me lembro do professor Guides.
Então a criançada fez a mesma coisa, não fez nenhuma. Pregou ele na cruz e dizia, agora desce daí para nós ver. Como nós botamos o professor Guido dentro do tonel lá, queria descobrir nós, então agora você vira aí dentro, desça daí, vai lá pro chão. E aí veio o vento e ele gritou por socorro. Por isso é que existem as encarnações missionárias aqui, que são de espíritos da multidimensionalidade que vêm aqui. Tem uma dificuldade enorme para se ajustar à cabeça da bebezada. Mas depois que se ajusta, aí leva ela para frente. O único que não conseguiu fazer isso foi Jesus, porque ele não veio de tridimensionalidade, ele não era do plano da criação, aqui ele veio lá da eternidade. E aí já imaginou que é uma mente vinda de lá. Não tinha como ele se condensar aqui dentro, ele mesmo se queixava disso. E aí, faz 2000 anos que ele deu os discursos dele, e até hoje ninguém entendeu nada. E o que aconteceu? Virou, só que no Brasil mais de 200 deuses. Ele combatendo os deuses. Não terás outros deuses diante de mim, diz o primeiro mandamento. E ele repetia tudo isso. E ele dizia, eu não vim revogar a lei de Moisés, eu vim ensinar a cumprir. E estão aí, decorando os 10 mandamentos para fazer a comunhão e lendo a Bíblia para serem perdoados. Cheios de deuses. Mais idólatras do que tudo que a gente encontra na história da humanidade. Mas são os bebezinhos que estão aí. Vamos passar agora dessa fase aí, de rebeldes, vamos passar para uma outra fase agora que os cientistas políticos, já faz uns 3, 4 anos que eu tive acesso a esses relatórios dizendo que a humanidade estava no limiar de uma hecatombe de civilização. Mas tudo indica que ela ia passar por isso. E se passasse por isso, ia haver um longo período de paz e muita prosperidade na Terra. Eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. Até porque eu sou autor do Ideário da Revolução 64 e que está na fase final agora. Depois daqui para frente, então, vai ser a civilização constitucional, empresarial, espiritualista, religiosa brasileira. É a Constituição que denomina ela assim. E a Constituição que tem ela delineada assim. E eu estou para instalar ela no canteiro de obras apenas. Você imaginou eu com 75 anos imaginando aí de fazer alguma coisa mais do que instalar? O país nisso nem queria, estou doido para voltar para casa. Mas agora o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, nesta fase de instalação do Brasil nacional, ou seja, nessa civilização, porque nós não tínhamos ainda, agora que vamos começar uma nação, agora que vamos acabar com toda essa coiseira aí, de estatuto para negro, de estatuto para isso, de lei para isso, de política pública para lá, política pública para cá. Não, nós somos a humanidade brasileira. Essa humanidade brasileira, ela vai se identificar por 3 coisas: hombridade, honradez, caráter. Todo brasileiro e toda brasileira vai ter essa identificação aflorada na cara. E aí, aquele princípio
mais antigo do que todas as civilizações. O cidadão e a cidadã brasileira precisam ter uma religião, um Deus. Precisam ter uma família e precisam ter um ideal público. São os princípios do Grande Oriente do Brasil, do rito escocês antigo e aceito. Os membros do Grande Oriente têm de ter essa identificação no desempenho de vida deles. Ter uma religião, seja lá a religião que for, mas tem que ter. Ter uma profissão. Essa não é lá a profissão que for, porque o Grande Oriente não aceita bandidos, não aceita marginais. Por quê? Porque a pessoa precisa ser livre e de bons costumes, senão ela não tem ambiente ali dentro. E para ser livre e de bons costumes não pode ser marginal. E um ideal público, porque os maçons acreditam e não acreditam, isso aí, toda pessoa com nível de conhecimento como são as comunidades maçônicas. E eu não estou falando como maçom, não, eu não sou maçom. Mas eu conheço. Como profissional de inteligência, tenho que conhecer tudo que acontece, tudo que existe aqui dentro da humanidade de organizações. Eu conheço a maçonaria também, mais do que ela imagina. E aí, eles sabem que a ciência foi que desvendou isso. A espécie humana é uma totalidade física, uma totalidade de corpos. E nessa totalidade de corpos, nós somos uma totalidade com as baratas, com as formigas, com os ratos, com as cobras, com o camelo, com a baleia, com o sapo, com a pulga. São a totalidade. Por isso é que a feitiçaria, principalmente a feitiçaria que segue São Cipriano e Medellín, eles trabalham muito com bicho. E funciona a coisa, nós somos uma totalidade com eles. Imagina, pega... A gente não sente a baratinha ali no lado. Mas ela é parte de nós. Faz um negocinho daquele que Medellín manda fazer com uma barata aí para ver o que vai acontecer em você. Faz parte do teu sistema celular. Nós, alienígenas, sabemos lidar com tudo isso. De vez em quando precisa tirar alguém do caminho, a gente tira desse jeito. Então, se somos uma totalidade de corpos, é o que diz a maçonaria. Somos irmãos. E como irmãos nós temos de nos tratar. E como irmãos nós temos de viver irmanadamente. E o Grande Oriente do Brasil pratica isso à risca. Se você está em qualquer lugar do mundo, sem dinheiro, sem saber como vai se abrigar. Você está no aeroporto, você está no meio de uma rua, seja em qualquer lugar. Você simplesmente para no sinal de socorro maçom. Pode demorar algum tempo, porque nem todo mundo é maçom. Mas talvez dentro de umas 2 horas, de 10 horas, de 20 horas, para alguém na tua frente. E faz uma pergunta e você responde. Se você tiver com uma malinha, ele pega a tua malinha, não pergunta nada, você só segue ele, vai te levar para casa dele. É assim que funciona. Porque são irmãos, não por doutrina,
não por crença, são irmãos porque os maçons sabem que somos uma totalidade de corpos. Se eu deixar o meu irmão perecer ali, quem está perecendo sou eu. E perecendo por burrice. Ele está perecendo por alguma coisa. Eu pereço por burrice, por não acudi-lo. Por isso é que essa civilização que está nascendo agora no Brasil, a segunda lei é: ame o próximo como a si mesmo. Lei muito antiga, que Moisés estabeleceu, mas está dentro do DNA humano. Isso Jesus disse. Deus escreveu ela no DNA do ser humano. Ame o próximo como a ti mesmo. Aí, se nós somos uma totalidade de espíritos, tudo aquilo que eu pensar na minha cabeça, eu transmito aquilo para a cabeça do meu próximo. Nós somos receptores e transmissores de energias e de pensamentos. Nós somos uma totalidade de mentes. Nós só não transmitimos nosso pensamento para o boi, para a vaca, para o porco. Agora, para o cachorro e para o gato, nós transmitimos. Agora, com o recurso do computador, já estão dizendo isso, já estão vendo. Nós transmitimos o que pensamos para o nosso cachorro, para o nosso gato. E tem outros animaizinhos aí, inclusive um extraordinário, que é o golfinho. O golfinho é usado hoje em algumas forças armadas aí como soldado para missões difíceis. E é só no pensamento, ele sabe o que a gente faz. E a área de inteligência de comunicação, não existe linhas nem nada. É a telepatia. Eu não vou a fundo nisso aí porque é segredo de Estado. Mas funciona por telepatia. Então, a terceira qualificação detendo um ideal público, que é o amor ao próximo. Aí tem de ter a profissão, que é o exercício da subsistência para a sobrevivência, que também está escrita no DNA humano. Com o suor do rosto terás o pão. E aí o rei escocês antigo aceita e exige que o maçom do Grande Oriente se opere por essa lei de Deus. Com o suor do rosto terás o pão. Não é roubando os cofres públicos. Não é logrando ninguém. Não é sendo pesado para ninguém. Então, essa é a base da civilização brasileira que começa agora. A civilização brasileira que começa agora, a terceira etapa e última, porque ela começou em 64, pelas nossas Forças Armadas, das quais desde 69 eu participo. E agora quiseram os militares que eu fosse o presidente constituinte do Brasil. Porque eles continuam ainda certos de que eu me qualifico por autoridade de cátedras. Isto é, grau de escolaridade máximo. Conhecimento de causa. Sou do mundo da inteligência. E domínio da vida civilizada. Porque sempre estive em ação.
em ação lidando com a cabeça da humanidade, então ter domínio da existência dela. E por causa dessas 3 qualificações, eu sou o primeiro peão da nação para implantar o Brasil no canteiro de obras de edificação da pátria megapotência do mundo. Mas tenho que ser sincero, são os mesmos militares de 64 que estão fazendo isso. E aí o Estado, que inchou 9,8 por 5 acima da iniciativa privada, vai ser reajustado ao tamanho da iniciativa privada. Então imagina, nós vamos ter de diminuir o Estado 9,8 vezes até ele chegar ao volume da iniciativa privada. E depois nós vamos ter de diminuir ele ao que a Constituição estabelece, até 46% da arrecadação o Estado pode ter o seu corpo operacional. 54% tem de ser investido no instrumental operacional, atendendo às 4 funções para as quais o Estado brasileiro começa a existir agora pela Constituição: segurança, educação, segurança, saúde, educação e trabalho. Fora dessas 4 áreas, tudo mais vai ser de iniciativa privada. E a diferença, então, que vem entre essa bandidagem que está aí no poder e que vocês chamam de presidente aí, mas presidente coisa nenhuma, estão se desmoralizando por isso. Vocês têm de chamar de bandidos, invasores do poder. Presidente sou eu, e vocês não me chamam disso. Nem setores dos poderes públicos também não chamam, eles dizem que se diz presidente. E aí eu olho para a cara do doutor assim, não sei se dou um pum ou uma risada. Porque nenhuma das duas coisas ele merece. Como doutor, se ele me chama desse, para ele é pejorativo, que se diz presidente. Imagina se é um magistrado, e foi um magistrado esse tempo que falou isso aí. Magistrado. Eu vou botar o cara para a rua, não por vingança. Porque esse cara não serve para magistrado nenhum. Não serve para porteiro de um fórum. E é juiz da Justiça Federal. Porque se eu me digo presidente, eu estou infringindo a lei mais severa do país, que é a própria Constituição da República. E nela, a Lei 770/83, que é o pavor dos políticos. E a pena mínima ali para mim, como vigarista político aí, é 20 anos de cadeia. Mas o Supremo Tribunal Federal agora já sacramentou isso. Eu tenho um departamento lá próprio para a magistratura de Estado. Até com funcionários para me atender lá dentro. A mesma coisa fez a Procuradoria-Geral da República. Mas ainda tem quem fale isso. Eu me digo presidente. Vou botar esses caras tudo na cadeia, tenha o título que tiver. Com uma Constituição na mão, e quantos professores eles precisarem estar ali para saírem de lá bacharel, para irem fazer outros cursos até chegarem a doutor. Mas vamos para a cadeia.
como os jornalistas, os formadores de opinião pública, não vai sobrar ninguém, porque é daí que surgiu esse desastre de civilização que o Brasil está vivendo. É aí essa fonte que tem de ser trancada. O analfabeto com mania de doutor, o mentiroso com mania de formador de opinião, o covarde com mania de crítico, de ideólogo. Isso vai se acabar, a civilização brasileira vai ser depurada. Então o Estado vai ficar dentro do que a iniciativa privada brasileira precisa dele. Então vai haver um desemprego aí, é 1.400.000 funcionários que o Estado tem nesses últimos 3 anos, não contando o resto. Não vai haver desemprego nenhum. Porque a iniciativa privada vai florescer imediatamente. Já imaginou 800 bilhões estou colocando só para as Forças Armadas, para o canteiro infraestrutural da construção do edifício social. Estou colocando 500 mil reais nas mãos de cada mulher brasileira que ele queira ter um negocinho dela. Porque aqui no Brasil, 500 mil reais é negocinho para as senhoras começarem o negocinho delas lá. Aquela que já está aposentada, mas que não quer ficar brigando com os netos em casa. Então, olha, eu quero montar um negocinho aí. Qual é a sua habilidade? Lá no Tesouro Nacional vai ter as equipes técnicas para orientar em tudo. Ela disse, olha, eu trabalho muito bem com crochê. Então, vai montar a sua crocheteria. E nós sabemos todos os mercados do mundo onde essa mercadoria vai ser vendida. E essa senhorinha vai ficar rica fazendo crochê. A outra vem e diz, olha, eu sei fazer um chá de arruda, que serve com uma porção de coisas. Não vai ter mais Anvisa, não vai ter mais nada dessa bandidagem organizada aí em cima da saúde. Porque a nossa saúde hoje é um inferno. As máfias de médico, as máfias de farmacêutico, as máfias de laboratório, de tudo. Vocês vão ler daqui a uns dias que a Polícia Federal, com outros organismos internacionais, estão trabalhando nisso. Eu me apavoro a cada lance que eles me colocam. É horrível, é tenebroso, vocês não vão acreditar. Vão ver depois que a polícia começar a prender. E essa gente não vão só presos, não, nós vamos matar todos. Isso aí são demônios encarnados aqui. E diz lá as escrituras que produziram a civilização brasileira. Quando Moisés fez isso para criar uma nação, como nós vamos fazer aqui, a nação judaica, que atravessa milênios e milênios e é sempre a nação judaica. Nós vamos fazer a mesma coisa para a nação brasileira. Milênios e milênios será a nação brasileira. E diz lá, e a terra se abria para engolir os seus mortos. E se Deus tirou Moisés do seu pastoreio de ovelhas lá no deserto para ele fazer isso, eu entendo também que ele foi me tirar da minha boa vidinha que eu tinha de jurista. Mas eu até, para falar bem a verdade, era um tremendo vadio, porque eu tenho uma facilidade muito grande. Então, quando o dinheiro estava ficando pouco, eu sempre tinha as grandes questões ali. Aí os advogados tudo precisavam da gente. Ah, lá aquele monte de dinheiro. Mas aí, de repente, aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com Moisés. E eu estou aqui. Nessa parada dura. Vosso peão. Poderia dizer para o presidente, poderia estar aqui com a gravatinha, palitozinho. Eu tenho alguns, nem sei onde é que estão tudo. Minhas filhas é que devem saber onde é que guardaram.
porque eu sou muito desleixado com roupa. Já falei aqui para vocês que eu me visto no brechó. Porque é fácil, eu chego lá, tiro a camisa velha suja, deixo ali, eles recebem lá por R$5. Eu volto 10 e já saio com a camisa limpa lá, dali uns dias também faço a mesma coisa. Agora não, essa daqui é presente. Presente para as minhas amigas, minhas queridas amigas, as minhas heroínas. Aí me dão isso aí, eu visto. Então eu não tenho lhames aqui. Eu estou aqui para fazer o serviço. Eu não estaria falando com vocês com essa desenvoltura aqui se eu não pudesse fazer esse serviço. Depois de vai para lá e vai para cá, jogado para lá, jogado para cá, usando o nome das Forças Armadas, agora estou dizendo para vocês. As Forças Armadas estão com 800 bilhões de reais para enfrentarem o governo do Brasil. São eles que vão para o campo. Nós precisamos instalar a base infraestrutural do edifício econômico. Então nós vamos ser reconhecidos no mundo pelo edifício econômico do Brasil. O mundo lá fora vai saber o que nós somos aqui em economia. O povo mais rico do mundo. Aqui não vai ter pobre. Porque nós estamos começando com esses 500 mil reais aí. E não interessa a pessoa se ela não tem nada, se ela nunca teve um centavinho para começar o negocinho dela. Não, ela vai vir, dentro de 1 ou 2 semanas, isso já vai estar instalado no Tesouro Nacional. E vai estar em todo o Brasil. O Tesouro vai estabelecer isso em todas as delegacias da Receita Federal no Brasil inteirinho. As pessoas vão chegar ali. Aí tem a outra lá que é funcionária lá do salão de beleza. Mas ela diz, olha, eu queria montar meu salãozinho também, e tem condição para isso. Eu sei que tem, é uma grande profissão. Eu tenho meu genro e minha filha, e vários sobrinhos que trabalham nisso, são ricos. Não tem crise para eles. Vai ter os 500 mil reais lá para montar o salão dela. E assim, os negocinhos de base do edifício social. E os negocinhos de base do edifício social aí, não vão ser isentos de imposto, não. O imposto vai pegar parede para todo mundo. Mas vai ser tão irrisório que todo mundo vai pagar. E nós não vamos mais ter ladrão no Estado para roubar os cofres públicos. Então o imposto vai ser mínimo. E aí vai ser uma concorrência em pagar imposto, porque vai se acabar Serasa, vai se acabar SPC, vai se acabar todo esse sistema policial aí. O brasileiro vai ser respeitado por um ser humano que ele é. Um espírito que está nesse corpo aí, que tem que ser reverenciado, porque Deus reverencia o espírito. Então nós temos a nos reverenciar uns aos outros. Aí como é que um sujeito lá vai me botar no SPC? Outro vai me botar lá no Serasa. Isso aqui no Brasil vai se acabar tudo. E vai haver a concorrência agora para a recomendação de crédito nos impostos. Porque quando vai lá fazer um empréstimo lá no banco, em qualquer lugar aqui vai se acabar os bancos, vai ficar o sistema previdenciário financeiro do Brasil. Mas é o mesmo bancário lá. Ele chega lá, olha, eu preciso de 50 mil reais aí, por 30 dias. O gerente não consulta CPF nem nada. Escuta, quanto o senhor recolheu de imposto esses últimos 3 meses? Ele bota lá, está aqui. Pelo imposto que ele recolhe, e ele está dizendo no banco a liquidez que ele tem, porque o banco precisa de liquidez, não é saber o que eu tenho de patrimônio. Eu tenho que saber a liquidez, a minha capacidade de pagar o que estou pedindo para ele. E essa liquidez vai ser posta pela quantia de imposto que a pessoa paga. Então, se o imposto dela é pequenininho, mas corresponde ao negocinho dela, é a mesma coisa que os bilhões de impostos que a empresa multinacional recolhe naquele tamanho dela. Quer dizer, o conceito de liquidez vai ser o mesmo. Agora, se a pessoa tem um negocinho e não paga imposto nenhum, aí ela não tem liquidez.
E aí vai ser a concorrência, então. Não vai ser preciso fiscalização, vamos acabar com tudo isso. Nós vamos criar mecanismos que vai fazer com que a nação inteira queira um ser mais rico do que o outro, porque nós não vamos ter mais pobres aqui. Vai acabar a Bolsa Família, vai acabar seguro-desemprego, vai acabar tudo isso, porque o nosso povo vai ter vergonha de pedir esmola. Nós vamos dar esmola para os povos lá de fora, que não atingiram o nível de desenvolvimento que nós atingimos. E aí são nossos irmãos, nós somos uma totalidade física com eles. E aí eles vão precisar de nós. Como aposentadoria no Brasil, para poder não haver a deflação, que é muito pior do que a inflação, e nós vamos ser a atração de todo o capital líquido do mundo, então nós temos de criar mecanismos também para enfrentar isso. E os mecanismos que nós criamos então? Na Previdência. A idade de aposentar no Brasil é que não pode passar de 55 anos para os homens e 50 anos para a mulher. Mas com 55 anos o homem não chegou ainda nem na idade, na juventude confiável, que o meu querido e grande comandante Golbery dizia. Dos 70 anos, que o homem ainda tem tesão, mas não faz mais burrada. Imagina com 55 anos, então é um piá, um garoto. Mas aí ele não tem mais espaço aqui dentro e ele é rico. Aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos quando o dólar comandava o sistema financeiro internacional. Vai acontecer com nós aqui. Essa nossa população aí de 55 anos vai partir para o mundo, vai partir para a África, vai partir para a nossa América Latina inteira aqui, abrindo negócios lá. Só que não vai ser um imperialismo capitalista. É tudo muito diferente. Nós vamos fazer os nossos negócios pelo mundo inteiro, olhando para os nossos irmãos lá fora, como sendo da nossa mesma espécie, da nossa mesma raça, mas premido pelo nosso poderio de riqueza. Isso vai começar dentro de, nós calculamos, no máximo 4 anos para começar a acontecer isso. Porque esses 985 trilhões de dólares, vocês já imaginaram o que é isso? 985 trilhões de dólares é o que nós já apartamos para o lastro de emissão no Tesouro Nacional. Mas nós temos muito mais do que isso ainda. A gente tem de reservar segredos em algumas coisas, e aí é uma parte do segredo. Mas nós colocamos isso aí. Já tapa toda a dívida pública do mundo, que é de 715 trilhões de reais. Nós podemos resolver tudo isso aí e ainda ficar com um lastro extraordinário de emissão. Então, não é mais o que esses economistas que estão aí. São tão sepulcros caiados quanto os nossos juristas. Muito piores. Porque um sujeito como esse, Paulo Guedes, que está aí, se ele entendesse alguma coisa de contabilidade, não estava aí envolvido na Polícia Federal como ladrão. Por quê? Se ele fosse ladrão, mas fosse um economista, ele sabia fazer a coisa bem feita, não deixar rastro. Que eu conheço feras, que nós no mundo da inteligência sabemos de todo mundo. Eu conheço verdadeiras feras, considerados gênios de falcatruas, e são chamados, inclusive, no mundo para resolver problemas desses. Fortunas extraordinárias, mas eles não deixam rastro. Então, se o Bolsonaro queria assaltar o país, e se ele tivesse um mínimo de inteligência, ele tinha trazido um especialista desses. Não essa topeira que está aí. Que agora que está vindo a público, quando veio a público já veio a notícia. Está na mira da Polícia Federal por ladrão. Ladrão pé de chinelo. Aí o que esse homem faz?
só podia fazer o que estão fazendo: assaltar aposentado, assaltar doentes, cancerosos, gestantes. Porque um homem não assalta. Se eu fosse aposentado e esse sujeito viesse com isso aí, eu já tinha quebrado a cara dele no dia que ele apareceu dando a notícia. Tinha. Com 14 anos, meu pai me ensinou a tirar o fundo de 1 litro pelo bico em distância de 22 passos. E todos os que me conhecem na minha trajetória sabem que eu não falo bobagem. Principalmente nessa área. Eu já tinha arrebentado a cara desse sujeito. Porque eu ia dizer lá na televisão, onde ele estava sendo entrevistado, ia contar tudo o que é um sistema previdenciário, a situação financeira da Previdência brasileira, que só da Itaipu ela tem quase 1 trilhão de haver. Tem outro trilhão de haver de todos os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais. E tem outro trilhão de devedores privados. É a instituição mais rica do terceiro mundo. É a Previdência brasileira. E esse sujeito está roubando agora os aposentados. E aí, o porta-voz da Presidência da República, miserável, divisa de general. Mas como até na Igreja Católica tem pedófilos, tem tudo que não presta ali, na porcentagem ínfima, mas tem, as Forças Armadas também tem. Essa gente que está com o Bolsonaro aí é dessa catela. E esse porta-voz do Bolsonaro dizendo, quando eles meteram a mão em 45% do orçamento das Forças Armadas. Não, isso aí, quando o Congresso aprovar a reforma da Previdência, nós vamos reverter tanto o assalto às Forças Armadas, quanto o assalto à educação e à Previdência e à saúde. Nós vamos reverter isso porque o que nós estamos roubando dos aposentados aí, dos doentes, morre 94 pessoas por dia nas filas, nos corredores do SUS. Eles não estão nem aí com esses que morrem. Aí vai morrer mais 100, vai para 194. Não interessa para eles. Vocês viram algum dia um calhorda desses falar nisso? Mas ele falou que a Previdência sendo aprovada pela quadrilha que eles têm no Congresso Nacional, que vão ir tudo para a cadeia dentro de pouquinhos dias, porque são tudo bandidos, não são deputados, não são senadores, coisa nenhuma, são terroristas bolsonaristas, milicianos. E desse jeito vão passar por corte marcial. Mas eles estão dizendo que se essas milícias da Câmara e do Senado aprovar o roubo que eles querem fazer na Previdência, aí eles vão devolver o roubo que eles estão fazendo do orçamento das Forças Armadas e das universidades. Sim, porque a Previdência tem mais de 3 trilhões de crédito. E a Previdência não tem como quebrar, porque ela não é fruto de orçamento público. É contribuição dos beneficiários. A Previdência recebe dinheiro todo dia, todas as horas do dia. E não tem para quem devolver esse dinheiro e não tem onde investir a não ser investir nos beneficiários, na saúde pública,
nas aposentadorias. Mas por que essa fobia? Que é justamente aí é o último reduto que tem para eles roubarem o país. Eles já roubaram tudo que a Petrobras tinha para roubar, já roubaram tudo que as estatais tinham para roubar, tudo que a Itaipu tinha para roubar, já roubaram, tudo que o sistema elétrico tinha para roubar, já roubaram, tudo que podiam roubar no trânsito, já roubaram. Agora sobra só a Previdência. 3 trilhões. Já imaginou o que é isso? A bandidagem estão tudo eriçados. E eles dizem que daí dessa importância, aí eles devolvem para as Forças Armadas os 45%, que dá 5 bilhões e 800 milhões. Mas de 3 trilhões, imagina isso. Devolvem também para as universidades, não precisa os reitores ficarem chateados. Foi o porta-voz da presidência que falou, e eu já transmiti isso na documentação para os foros internacionais que alicerçam o socorro humanitário. Meu abração de peão para todos vocês, com a certeza de que eu amo vocês demais. E é por isso que vou levar essa empreitada para frente. Amo todo mundo sem distinção. Inclusive o Bolsonaro, inclusive o pessoal aí que está na lista para ser matado. Não tenho nada a ver com eles pessoalmente. O destino deles foi eles mesmos que traçaram. O suicídio de poder é eles que estão cometendo. Ninguém vai sair disso aí com as mãos sujas de sangue. Eu sou profissional de guerra e assinei às Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro. E até agora não cometi nenhum, porque se tivesse cometido um deslizezinho, ele já tinha acabado comigo. Deus os abençoe e vos guarde. Muito obrigado.